Olá, senhoras e senhores. E veja só, eu vou abrir aspas para Clarice Lispector. Abre aspas, só sou válida para mim mesma. Fecho aspas. A Clarice é uma das minhas... É a minha escritora preferida, não é uma das... É a minha escritora preferida. Na realidade, ela disputa o primeiro lugar da minha listinha dos autores preferidos com José Saramago. Mas, enfim, esta frase da Clarice, só sou válida para mim mesma, ela me remete ao mês da leveza, que está quase acabando, que é o mês de junho. Foi o tema que eu determinei para esse podcast, os podcasts durante o mês de junho. Só foi um até agora, esse é o segundo, e tem tanta coisa para a gente falar sobre leveza. E quando a gente tem tanta coisa para fazer, por muitas vezes é difícil escolher o que fazer, né? A gente fica bastante angustiado na hora que tem muitas opções. Pelo menos eu me sinto assim. Na hora que tem muitas opções, fica difícil escolher. A angústia vem. Porque quando eu escolho A, eu automaticamente estou eliminando B. Se eu escolho B, automaticamente estou eliminando o C e assim por diante. Ou eu ainda posso fazer um baita de um planejamento e tenho 7 opções e consigo, por ordem de prioridade, de forma organizada, dar conta das 7 opções. E assim a gente vai vivendo, ou escolhe ali e abandona aquilo ali, ou planeja por ordem de prioridades e vai executando as coisas cada uma a seu tempo. E eu quero trazer isso para vocês porque o só sou válida para mim mesma, porque esses dias eu lancei uma caixinha de perguntas no Instagram. E o povo comenta, né, que o melhor da internet são os comentários. E é verdade. Os comentários, eles revelam muito de como as pessoas se posicionam, né? E a minha caixinha de perguntas era assim... As pessoas têm dito que trabalhar na escola é pesado. E aí eu coloquei uma frase e pedi para as pessoas completarem. Trabalhar na escola é pesado porque reticências. E as pessoas podiam completar a frase. E eu tenho um perfil no Instagram com um pouco mais de 1.000 pessoas. E dessas 1.000 pessoas, pelo menos umas 400 devem ser profissionais da área da educação. Ou pessoas que que têm filhos em idade escolar. E achei muito engraçado que dessas 1.000 pessoas, 400 são da área de educação, dessas 400 pessoas, 200 viram essa caixinha de perguntas, dessas 200, apenas 2 responderam. E eu fiquei pensando, por quê? Achei engraçado isso é um dado para ser pensado. Porque eu estava pedindo na minha caixinha de perguntas para que as pessoas se posicionassem. Você está dizendo para mim que trabalhar na escola é pesado. Então me responda, por quê? Onde está o peso? Por que tananá, por que lalala? 2 pessoas responderam. E dessas 2 pessoas que responderam, as 2... trouxeram respostas ao complemento da frase que tinham a ver com as relações. E eu sempre digo que o peso que a gente sente em viver, ele gira em torno de 2 coisas. Ou em torno das tarefas que devem ser executadas, ou em torno das relações que são desenhadas ao longo da nossa existência em todos os âmbitos. Conjugal, familiar, profissional, de amizades e assim por diante. Então, sempre, eu não conheço ainda, e estou disponível para conhecer outros âmbitos, onde o peso é empregado com tanta constância. Ou na tarefa que deve ser feita, ou nas relações que se estabelecem em diferentes âmbitos. E isto é muito recorrente, muito complexo, muito difícil. Por que é, Vanessa? Porque
a gente põe peso nas coisas dessa forma? Por conta das percepções que a gente tem. A nossa vida, ela é cheia de percepções. Essas percepções que a gente tem, elas geram decisões e geram ações, certo? Uma mesma situação vista por duas pessoas nunca é descrita da mesma forma. Vamos imaginar, eu e mais uma pessoa, lado a lado, olhando para uma paisagem de mar, de praia. Eu vou perceber as coisas de um jeito, esta pessoa vai perceber as coisas de outro. Pode ser que eu, com as ferramentas que eu tenho, eu vou olhar o som do mar, porque eu gosto muito. Eu vou olhar o movimento das ondas, porque eu gosto muito daquele movimento. Ele me acalma. O som e o movimento do mar me acalma. Ele me devolve para mim. Vou olhar o céu. Vou olhar o céu e o mar se juntando lá na frente, no horizonte. E essa pessoa que está ao meu lado, talvez olhe isso e outras coisas mais. Ela sinta o cheiro, ela sinta a temperatura da brisa, ela sinta um pouco de medo, porque ela não gosta do movimento da água, das ondas, que pode ser que dê tontura, dê náuseas nela. Ela não gosta do calor batendo na pele. Enfim, nós duas estávamos olhando para o mesmo ponto. A paisagem era a mesma, mas as percepções nunca são. E tudo depende da percepção. Se uma pessoa que percebeu o que eu percebi olhando para a paisagem, eu me acalmei. A outra pessoa que estava ao meu lado, tendo as percepções que eu descrevi, ela se incomodou. Porque ela estava com tontura, porque ela estava nauseada, porque a pele dela estava ardendo do sol, porque a brisa estava muito quente, porque, entende? Era o mesmo lugar. Era a mesma visão, mas não eram as mesmas percepções. E isso é muito complexo de ser entendido. E isto precisa, de fato, ser entendido. Porque, voltando lá na minha caixinha lá do Instagram, cada pessoa que está dentro da escola vai colocar as suas percepções de pesado, entre aspas, em determinados locais. Tem gente que acha pesado atender uma família. Tem gente que acha pesado lidar com as crianças que têm deficiência e transtorno, crianças ou adolescentes. Tem gente que acha pesado lidar com o trabalho em equipe. Tem gente que vai achar pesado ter que fazer o planejamento, ou ter que educar alguém, ou ter que todo dia cumprir uma rotina, ou ter que registrar, documentar as minhas práticas, ter que fazer relatório de aprendizagem, ter que conversar com a coordenadora, ter que isso. Então, cada um coloca o peso de acordo com as suas percepções. Só que existe algumas coisas que a gente pode fazer para tirar o peso. E a primeira delas é entender por que aquilo está pesado. O que é que está... A angústia é um sentimento que não mente. O que é que está te angustiando? Por que está te angustiando? Por que você não gosta ou é pesado para você fazer um atendimento, uma conversa difícil com uma família, de um estudante seu, de uma criança lá da sua turma, com um paciente seu, enfim, por que é? O que é que pega? É ter que colocar, é ter que se posicionar, é ter que falar, é ter que ouvir. É achar que está perdendo tempo com aquela pessoa porque você acha que aquela pessoa não tem jeito.
Eu não quero falar para você o que eu penso porque eu vou te desagradar. Eu queria estar fazendo outra coisa que não fosse isso aqui. Que outra coisa? Por que você queria estar lá e não aqui? Por que você continua aqui se você quer estar lá? Entende isso? Uma das ferramentas, e a primeira ferramenta mais poderosa para lidar com as suas percepções que deixam a sua tarefa ou as suas relações pesadas, é entender o porquê. Por que eu sinto o peso? Por que está difícil? O que traz este contexto que faz com que eu me sinta assim? Entende isso? E aí, por muitas vezes, a gente não tem muita musculatura para fazer isso sozinho. Por muitas vezes você vai precisar de pessoas ao seu lado para fazer isso. E você pode contar com uma infinidade de recursos entre as pessoas que você convive, desde algum familiar da sua confiança com quem você tem liberdade para ser você mesmo, com um amigo, com um terapeuta, com um grupo de terapia, com um esporte, sei lá o quê. Tá aí, depende do seu gosto, o que você gosta. Eu, por exemplo, eu preciso de espaço terapêutico para falar. Preciso. O espaço terapêutico para eu me colocar, ele é de extrema importância. Eu preciso ter um terapeuta. Eu preciso estar dentro de um ambiente terapêutico, senão eu não me olho, senão eu não me percebo, senão eu não tomo decisões em torno de mim mesma, senão eu me perco de mim. Eu preciso do ambiente terapêutico. Neste momento da minha vida, eu vou sempre precisar? Talvez sim, talvez não. Eu tenho feito exercício de estar no presente. Então, neste momento, eu, Vanessa, preciso do ambiente terapêutico. Talvez daqui 2 décadas, 57 encarnações, eu não precise mais. Mas agora eu preciso. E eu preciso de verdade me encontrar. Eu não tenho outra alternativa. Eu não me dou outra alternativa que não seja me encontrar em mim mesma. E toda vez que eu me encontro em mim mesma, eu torno as coisas leves. Eu perco o peso. Eu perco o peso de viver. Porque viver, gente, não é fácil. É complexo. E talvez a complexidade de tudo isso se torne até tanto quanto desastrosa. Mas a gente pode escolher se vai ficar no lugar do desastre ou no lugar do aprendiz. Eu escolho estar no lugar do aprendiz. E para isso eu preciso do ambiente terapêutico para que eu tire o peso de viver, o peso de ser eu mesma. Então, só por hoje, eu preciso ter clareza disso. Eu escolhi viver no hoje, eu escolhi viver no agora. A minha mente é extremamente ansiosa e extremamente apegada ao passado. E eu tenho, sim, problemas com depressão e ansiedade. Depressão, viver no passado, ansiedade, viver no futuro. E enquanto eu penso no passado ou projeto futuro de maneira ansiosa, eu deixo de viver o meu presente. Então, eu tenho treinado a minha mente a ficar no presente. E não é uma tarefa fácil. Não é. Estar em mim, comigo, agora, não é uma tarefa fácil. Eu vou deixar para você uma indicação de um filme que vem de um livro. O livro é O Guerreiro Pacífico, eu acho que é isso, o nome do livro. E o filme é um filme maravilhoso. É um dos melhores filmes que eu já assisti na minha vida.
Ele traz a história de um guru. Acho que não é um guru. Não dá para chamar de guru. Mas ele traz a história de um cara, um senhor que encontra um outro cara, que é um moço. E esse moço, ele é um ginasta. O nome desse filme chama Poder Além da Vida. Nada é por acaso. É uma história real. E eu vou deixar a indicação desta preciosidade para você assistir. Eu estou com ele nas minhas mãos. E eu vou ler para você o que está na contracapa do DVD. Eu tenho o DVD dele. Eu tenho DVD, tá bom? Eu tenho aparelho de DVD. Eu tenho mais de 40 anos. Só para te deixar claro o contexto. Dan Millman é um talentoso ginasta com sonhos olímpicos. Ele tem tudo: troféus, amigos, belas garotas e festas. Animais. Até um grave acidente muda seu destino para sempre. No processo de recuperação, ele conhece o misterioso Sócrates, um homem capaz de entrar em contato com outros mundos e novas dimensões de força e compreensão. Com sua ajuda, Dan começa a descobrir que sempre há muito que aprender e muito mais ainda a se esquecer antes que o ser humano possa se transformar num guerreiro da paz. E, gente, assistam. Essa é a indicação que eu deixo para você. É uma história real. E eu gosto muito das histórias reais, sabe? Eu acho que quando a gente tem clareza de que nossa vida é formada por repertório e referência, e eu gosto muito das referências que os filmes e os livros de histórias reais trazem. São referências muito boas para a gente pensar sobre vida e aprender que a nossa é tão valiosa quanto a de qualquer outro ser humano que habita essa terra. E é isso.